Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kalani. Começamos agora mais um Café com Apostas, dessa vez a última data FIFA aí do ano de 2023, onde teremos as últimas duas rodadas de qualificatórias para a Euro de 2024. Teremos muitos jogos já decididos, com equipes que não brigam por nada, mas também jogos de must-win extremamente elevado. E além disso, também temos alguns jogos da América do Sul, inclusive a Argentina, campeã da Copa do Mundo, e o nosso querido Brasil jogam hoje nessa quinta-feira. Vamos começar por esse grupo G das eliminatórias para Euro de 2024. A Bulgária recebe a Hungria, odds do Bolsa 7 para a Bulgária, 1,62 para a Hungria. A Hungria, que se empatar esse jogo já está qualificada, chega a 15 pontos. A única que disputaria com ela seria Montenegro, além da Sérvia, sendo que se Montenegro vencer as duas partidas que restam, chega apenas a 14 pontos. A Hungria com 15 se garantiria na próxima Euro, ou seja, o empate aqui é o suficiente para a seleção húngara. Temos um grande favoritismo aí, apesar de jogar fora de casa, odd de 1,60 para a Hungria, porém a Hungria é uma seleção muito difícil de se trabalhar, porque ela joga recuada, é uma seleção que joga reativa, explorando contra-ataques, e dificilmente a gente consegue ter posições interessantes para trabalhar a favor da Hungria para pegar o primeiro gol. O que a gente tem muito é jogos com a Hungria vantagem no placar, que ela se defende bem, e aí sim a gente tem boas oportunidades de se trabalhar, mas para fazer o back é uma seleção um pouco mais complicada. Acredito sim nesse favoritismo da Hungria, ainda mais se for para pensar num cenário para o jogo inteiro, mas porque a gente procura aqui, que é um cenário para o trade, para trabalhar o back, acredito que possa ser um pouco mais complicado. Azerbaijão e Suécia, odds do Bolsa 8,8 para Azerbaijão, 1,47 para a Suécia, duas equipes que não têm mais chance de se qualificar com a primeira e segunda colocação, porque a Bélgica e a Áustria já dispararam respectivamente, Bélgica com 17 pontos, Áustria com 16, um jogo que tem muita cara de amistoso. Podemos sim ter a Suécia ali se impondo contra o Azerbaijão, mas é um jogo complicado em que o must-win das equipes não é muito alto. Se for trabalhar esse jogo no live, fique atento na vontade da Suécia nessa partida. Pode ser que os jogadores tirem o pé e não estejam com a mínima vontade de vencer. Chipre e Espanha não temos odds, 85 para o Chipre, 1,04 para a Espanha. O Chipre tem 25 gols sofridos e 2 marcados em 7 jogos. A Espanha briga pela liderança com a seleção da Escócia, provavelmente vai ganhar o jogo, mas a 1,04 não dá para fazer nada. Mais uma partida sem odds, Liechtenstein, que também é horrível, que também sofreu 25 gols em 8 jogos, recebe Portugal, que é o líder disparado, faz a melhor campanha de todas as seleções dessas eliminatórias para Euro. Odds do Bolsa 160 para Liechtenstein, 1,02 para Portugal. E toma cuidado, não inventa de fazer uma dupla aí, Portugal e Espanha, só para dar odd, que a gente sabe que odd baixa não é garantia de nada. São dois jogos que as equipes devem ganhar, mas com essas odds fica inviável da gente trabalhar e fazer alguma coisa. Estônia e Áustria, acabamos de ver que esse grupo já está definido, Bélgica em primeiro e Áustria em segundo. Pode ser que isso se inverta, mas essas são as duas seleções que já estão classificadas. A Estônia também não briga por nada, tomou 18 gols em 6 jogos, é uma campanha horrível da Estônia. Odds do Bolsa 15,5 para a Estônia, 1,27 para a Áustria. Apesar de tudo, acredito que essa odd da Áustria até seja um pouco baixa. A Áustria consegue resultado, vence as partidas, mas é uma equipe que joga um futebol um pouco estranho, dificilmente dá aquele padrão que a gente procura. E mesmo sendo a vice colocada contra a Estônia, que é a lanterna e faz uma campanha ruim, ainda acredito que essa odd da Áustria é um pouco baixa. Vou ficar de fora. Pode ser que no live a gente tenha alguns momentos interessantes para trabalhar o back Áustria, mas no pré é muito complicado. Um jogo que seria um dos mais interessantes do dia, o mercado esmaga completamente a odd. Geórgia e Escócia, aqui sim temos um jogo interessante. Odds do Bolsa 13,60 para a Geórgia, 2,28 para a Escócia. A Escócia que vem surpreendendo muita gente, inclusive eu. Faz uma campanha espetacular, inclusive chegou a ser líder desse grupo, mas perdeu para a Espanha na última partida no confronto direto por 2-0. A Geórgia não briga mais por nada, é o quarto colocado, e esse é mais um grupo que já está definido, porque apesar de ter 10 pontos e com 2 vitórias chegar a 16 pontos, a Noruega tem um jogo a mais. Com isso, o máximo que ela chega é a 13 pontos, ou seja, esse grupo já está definido com Espanha e Escócia passando, porém ainda há uma briga pela liderança. E eu vejo como algo muito interessante essa odd de 2,28 para a Escócia, que é muito mais time que a Geórgia. Quem acompanha os jogos da Geórgia sabe, o time busca ficar recuado e jogar a bola para o Kvaratskhelia na ponta tentar fazer alguma coisa. Uma seleção muito fraca, que tem um jogador que destoa dos demais e até consegue se sobressair contra equipes mais
mais fracas, como é o exemplo do Chipre, mas quando pega seleções mais qualificadas tem uma certa dificuldade. E apesar da gente ter um mod interessante para o Lei na Geórgia 360, eu vou colocar na nossa lista esse Back Escócia a 2,28. Acredito que sim, possa ser um jogo interessante para se trabalhar a favor da Escócia, e nessa odd de 2,28 eu vou dar um voto de confiança, lembrando, fique sempre atento nas escalações dos times, principalmente nessa reta final em que a vida dessas seleções já está decidida, mas se a Escócia for com todo mundo, for com o time completo, acredito sim que a gente vai ter um jogo interessante para trabalhar esse back Escócia. Então vou colocar na nossa lista este back na Escócia a 2,28. Luxemburgo e Bósnia-Herzegovina, odds do Bolsa 2,92 para Luxemburgo, 2,70 para a Bósnia. A Bósnia, que tem 9 pontos, não tem mais chance de se qualificar em segundo colocado. A briga nesse grupo é Eslováquia, Luxemburgo e Islândia, sendo que se a Eslováquia ganhar, ela está qualificada, porque Luxemburgo tem 11 pontos, ganhando 2, chegaria a 17. A Eslováquia, se vencer, chega a 19 e tira as chances de Luxemburgo e Islândia de se qualificarem, ou seja, um jogo extremamente importante para Luxemburgo. Já a Bósnia não tem mais chance aqui de se qualificar em segundo colocado. Um jogo interessante para se trabalhar no live, este Bósnia e Luxemburgo, mas no pré aqui também é muito complicado. Precisamos da leitura de jogo para fazer alguma coisa. Um jogo de must-win extremamente elevado. Montenegro recebe a Lituânia, odds do Bolsa 1,36 para Montenegro, 12 para a Lituânia. Montenegro, que tem 8 pontos, a Lituânia tem 6. E essa odd só está aqui pelo must-win. Se isso fosse um jogo da Euro, por exemplo, na fase de grupos, a gente jamais teria essa odd. Montenegro ainda tem chance de se qualificar, mas precisa muito dessa vitória contra a seleção da Lituânia. Agora a dúvida é o seguinte: Montenegro vai conseguir responder essa odd extremamente baixa e esmagada que ela recebe no pré-live em campo, ou será mais um jogo de pegadinha que temos um must-win elevado, mas que o time não consegue justificar em campo? Para saber isso, a gente vai precisar do live da leitura de jogo, mas eu ficaria com o pé atrás nesse jogo entre Montenegro e Lituânia, lembrando, odd baixa não é garantia de nada. E para fechar a Europa, a gente tem a Eslováquia recebendo a seleção da Islândia, odds do Bolsa 1,82 para a Eslováquia, 5,4 para a Islândia. A Eslováquia, que se vencer, chega a 19 pontos e tira todas as chances de Luxemburgo e Islândia de se qualificarem em segundo colocado. Porém, se a gente tiver uma vitória da Islândia, ela vai a 13 pontos, a Eslováquia continua com 16 e a Islândia vencendo o próximo jogo ainda tem chances de se qualificar. Podemos ter aqui um dos jogos mais interessantes do dia para se assistir e se trabalhar no live, principalmente com a leitura de jogo. A gente pode ter boas oportunidades para trabalhar a favor das duas equipes. E além da eliminatória da Euro, nós temos as qualificatórias para a Copa do Mundo da América do Sul, com alguns jogos interessantes, principalmente Argentina e Uruguai, odds do Bolsa 1,59 para a Argentina, 7 para o Uruguai, mais ou menos a gente tem um gap ali no mercado. É a campeã do mundo, jogando em casa. A gente pode até concordar aqui que o Uruguai não é uma grande zebra, não é um time muito ruim, mas hoje a Argentina está um nível acima das outras seleções, assim como era o Brasil até chegar nessa fase terrível. Até o momento, a seleção da Argentina tem 4 vitórias, não sofreu nenhum gol, venceu o Equador por 1-0, a Bolívia por 3-0, o Paraguai por 1-0 e o Peru também por 2-0. Já a seleção do Uruguai tem 2 vitórias, contra o Chile por 3-1, contra o Brasil por 2-0 no último jogo, uma atuação terrível da seleção brasileira. O empate com a Colômbia por 2-2 e uma derrota para o Equador por 2-1. Pode ser um jogo interessante para se trabalhar no live esse back Argentina, apesar da odd um pouco baixa, tendo em vista que o Uruguai não é uma equipe muito fraca, mas acredito sim que em alguns momentos a gente pode ter margens boas e interessantes para trabalhar este back. A Argentina jogando em casa com a força da torcida é um jogo interessante para se olhar e trabalhar às 9 da noite dessa quinta-feira. E para fechar, também às 9 horas da noite, Colômbia e Brasil. Odds do Bolsa 13,65 para a Colômbia, 2,30 para o Brasil. O Brasil, que vem numa fase ruim, joga mal, perdeu o último jogo para o Uruguai por 2-0, empatou com a Venezuela por 1-1, conseguiu vencer o Peru fora de casa num gol de escanteio, um placar magro por 1-0, e aí sim, na estreia teve uma boa vitória contra a Bolívia por 5-1. Já a Colômbia não perdeu nenhum jogo, mas também só venceu um, que foi a Venezuela por 1-0, empatou com o Chile por 0-0, empatou com o Uruguai por 2-2, empatou com o Equador por 0-0. A seleção da Colômbia, que não é uma seleção boba, tem bons jogadores, Luiz Dias, Borré, John Arias, o zagueiro Mina, que é muito bom na bola parada, e se o Brasil
não entrar ligado nessa partida e jogar o péssimo futebol que jogou nos últimos 2 jogos pode se complicar. É um jogo parelho, com odds muito parecidas e que a gente tendo uma equipe superior, provavelmente teremos uma boa correção de preço da outra equipe, então acredito que pode ser um jogo interessante para se trabalhar no live também às 9 horas da noite dessa quinta-feira. Então foi isso, pessoal. Encerramos assim o primeiro vídeo de análises dessa data FIFA. Teremos vídeo aí todos os dias até o final dessa data FIFA. Apesar da grande quantidade de jogos, tivemos apenas uma entrada colocada na nossa lista. Lembrando que não é porque a gente tem uma grade grande de jogos que a gente precisa estar em tudo. E uma dica para fechar: foque nas seleções que você sempre acompanha. O Brasil e a Argentina, por exemplo, são seleções que a gente tem informações, tem as notícias, tem um grande conhecimento, inclusive dos bastidores, diferente de algumas seleções da Europa que a gente não sabe nem o nome de alguns jogadores de certas seleções. Então foque naquilo que você conhece, no que você domina, mantenha sempre a gestão de banca e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.